bipolar. Essa é uma palavra que a gente escuta falar muito frequentemente no nosso dia a dia. E, como a gente já vai ver, muitas vezes de forma incorreta. O uso da palavra bipolar vem da ideia de transtorno bipolar, um transtorno mental descrito já há bastante tempo. Em séculos passados ele já foi nomeado de psicose maníaco-depressiva ou psicose afetiva. Mas hoje ele é o transtorno bipolar. E no DSM-5, um dos mais importantes manuais de classificação dos transtornos mentais, o transtorno bipolar e outros transtornos relacionados possuem um capítulo específico para as suas descrições, porque eles têm algumas características em comum. E justamente por isso, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o transtorno bipolar e transtornos relacionados. Eu sou Breno, psicólogo, professor de psicologia e pesquisador. Anteriormente, em DSMs passados, existiu uma categoria de transtornos mentais chamada transtornos de humor. Essa categoria incluía, entre vários transtornos, aqueles que eram relacionados ao transtorno bipolar e também o transtorno depressivo maior e outros transtornos semelhantes. Só que o avanço da ciência, da psicologia e, enfim, da prática clínica começou a revelar em psicopatologia que aquilo que a gente tinha descrito era insuficiente, não era exatamente claro como o ideal, como nós gostaríamos. E por isso, o DSM, de tempos em tempos, quando evidências científicas precisam se tornar mais robustas, ele se atualiza. E o DSM-5 pegou essa categoria de transtornos de humor, dividiu e deixou em duas categorias, dois capítulos separados. O de transtorno bipolar e o de transtorno depressivo maior. Renomeou esses capítulos também para transtorno bipolar e transtornos relacionados e transtornos depressivos, em categorias separadas. Por quê? Porque apesar deles envolverem alterações de humor, se entendeu que a principal característica do transtorno bipolar era muito distinta do transtorno depressivo, tá? Porque principalmente em função do curso do transtorno bipolar que a gente vai falar na sequência. Então, o tópico do vídeo de hoje, da nossa aula, é justamente o transtorno bipolar e transtornos relacionados. Hoje a gente vai falar, em especial, sobre o que todos os transtornos bipolares têm em comum, o que são episódios de mania, hipomania e episódio depressivo maior, que são alguns conceitos importantes, como a gente já vai ver, quais são os transtornos bipolares e relacionados que estão incluídos neste capítulo e quais são as suas principais características, qual a diferença do transtorno bipolar tipo 1 e do tipo 2, que geralmente é também um ponto de confusão, como é o curso do transtorno bipolar e transtornos relacionados e qual a prevalência do transtorno bipolar e transtornos relacionados. Além, é claro, de falar um pouquinho rapidamente quais os fatores de risco e prognóstico do transtorno bipolar e transtornos relacionados. A gente vai começar falando sobre o que esses transtornos todos, o transtorno bipolar e os transtornos relacionados, têm em comum, para que eles fiquem em um único capítulo. O que eles têm em comum é que todos são caracterizados pela história ou pela presença de episódio de humor elevado. E bom, episódios de humor elevado que vão incluir, em especial, a mania ou a hipomania, são muito relevantes e a gente vai ter que então investigar a história de vida de uma pessoa se a gente quiser saber se ela tem ou não o transtorno bipolar ou um outro transtorno relacionado. E para fazer isso a gente vai ter que perguntar se já teve alguma vez um período, que a gente já vai falar a seguir quais as características. E nessa linha, ter um episódio de humor elevado. O que é exatamente um episódio? Eventualmente, uma pessoa, na sua história, pode apresentar alterações de funções mentais.
Essas alterações de funções mentais, eventualmente, juntas, podem preencher critérios para formar um episódio. E, dependendo da forma como o episódio se manifestar, pode preencher critérios para um transtorno mental. Nesse sentido, a gente começa a falar de episódio. E episódios são períodos contínuos com alterações específicas em algumas funções mentais, em especial no afeto. Por isso que a gente chama de episódios de humor. Mas eles têm também alterações em outras funções, e por isso que mania e depressão, né, episódio depressivo, não são alterações do humor. Envolvem alterações do humor, mas não são só. Há episódios de humor elevado, que são a mania e a hipomania, e de humor deprimido, que é o episódio depressivo maior. Para os episódios, há critérios descritos. O que são episódios de mania, hipomania e episódio depressivo maior? Bom, já falei que eles são períodos contínuos de alterações em algumas funções mentais, em especial o afeto. Vou explicar o episódio maníaco, ou a mania. A mania possui 4 critérios, que aqui eu vou resumir, eles estão descritos um pouco mais detalhadamente. É um período de humor anormalmente elevado, expansivo ou irritável, e uma atividade dirigida exagerada. E isso tem que durar pelo menos uma semana. Ou, né, o asterisco ali, menos se precisar de uma internação, ou se já começarem o uso de medicações para interromper aquilo ali. Além desse período anormal, durante essa semana, tem que apresentar 3 ou mais dos seguintes sintomas, que são, em geral, alterações de funções mentais. Quais são esses? A autoestima inflada, a redução da necessidade de sono, a loquacidade ou uma pressão por falar, a sensação de fuga de ideias ou que os pensamentos estão correndo descontroladamente, distratibilidade, aumento da atividade dirigida ou agitação psicomotora e comportamento arriscado. Tem que apresentar pelo menos 3 desses aqui. Além disso, também é importante que mudanças envolvidas aqui nesse quadro sejam graves para causar prejuízo ou requerer uma hospitalização. Ou ainda, se tiverem sintomas psicóticos. Durante tudo isso, a pessoa está escutando vozes ou está com delírios, por exemplo. E, finalmente, o último critério é que todas essas alterações não se devem aos efeitos de uma substância ou outra condição médica. Mas, para além do episódio maníaco, que tem essa duração de uma semana, existe também o episódio hipomaníaco, que, por sua vez, tem 6 critérios. Os critérios do episódio hipomaníaco, o critério A é muito parecido com o da mania. Um humor anormalmente elevado, expansivo ou irritável e atividade dirigida exageradamente alta durante mais do que 4 dias e menos do que uma semana. Por quê? Se passar de uma semana, passa a ser enquadrado como mania. Para além desse critério A, é importante que durante essa semana, né, até essa semana, ou entre esses 4 dias, durante esses 4 dias, ou esses 7, 6 e pouquinho, tenha 3 ou mais dos seguintes sintomas. Os mesmos que a gente falou antes. A autoestima inflada, a redução da necessidade do sono, a loquacidade ou pressão na fala, a fuga de ideias, a distratibilidade, o aumento da atividade dirigida ou agitação psicomotora e comportamento arriscado. Tem que ter 3 deles ou mais. Para além disso, é importante que o episódio represente uma mudança clara no humor. A pessoa não pode simplesmente, não, ele sempre foi assim. Se ele sempre foi assim, isso não é um episódio, é a história. Para além disso, as mudanças elas têm que ser observadas por outras pessoas. Alguém tem que dizer, tá estranho, essa semana tu tá diferente. Essa semana o Breno tá estranho, ele tá diferente do seu comum. E também não tenha gravidade para hospitalização, nem possua sintomas psicóticos, porque se tiver vai ser mania. E além disso, o episódio não pode ser em função dos efeitos de uma substância ou de outra condição médica. Tá? O objetivo aqui não é exatamente a gente falar da mania ou da hipomania, talvez isso seja
dados, né, e conteúdo para um próximo vídeo, mas é importante a gente ter uma noção, porque logo logo, quando a gente falar das características dos transtornos mentais incluídos nesse capítulo, a gente vai falar de mania e de hipomania. E, nesse sentido, saber pelo menos uma ideia disso é fundamental. Claro, o transtorno bipolar, apesar de não ser sempre uma obrigatoriedade, ele também pode apresentar episódio depressivo maior. Então, rapidamente, vamos falar do episódio depressivo maior, que tem 3 critérios. Ele envolve um período de 2 semanas, nas quais apresente 5 dos seguintes sintomas. E esses 5 sintomas eles têm que caracterizar uma forma diferente do padrão, porque se for o jeito da pessoa, não é um episódio. É um traço de personalidade ou algo parecido ou nessa linha. Sendo que, desses sintomas que eu já vou falar, é obrigatório que tenha pelo menos humor deprimido ou avolia ou anedonia, que é a perda de interesse ou prazer. Quais são esses critérios, esses sintomas que tem que ter 5? Humor deprimido, que tem que estar presente a maior parte do dia, quase todos os dias. A avolia ou anedonia, a maior parte do dia, quase todos os dias. Um desses 2 é obrigatório. Além disso, perda ou ganho de peso, sem a pessoa estar de dieta, né, não ter uma causa que explique isso. Insônia ou hipersonia, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa, dificuldade de se concentrar ou pensar, e ainda pensamentos recorrentes de morte, né, que é a ideação suicida. Tem que ter 5 desses todos. Para além disso, os sintomas eles têm que causar sofrimento e ou prejuízo. E o episódio não pode ser em função dos efeitos de uma substância ou de outra condição médica. Quais são os transtornos bipolares e relacionados e quais as suas principais características? Temos lá então, a gente sabe, o DSM, e o DSM ele tem 20 capítulos, que envolvem o agrupamento de transtornos mentais com as suas principais características. Entre esses 20 capítulos, um deles é o transtorno bipolar e transtornos relacionados. E dentro desse capítulo a gente vai ter os transtornos em si. O primeiro transtorno é o transtorno bipolar tipo 1, que possui como principal característica a história de ao menos um episódio maníaco ao longo da vida. Pode ter tido episódios depressivos, pode ter tido outros episódios hipomaníacos, mas em algum momento teve pelo menos uma vez mania. Isso é o transtorno bipolar tipo 1. Mas além do transtorno bipolar tipo 1, a gente tem também o transtorno bipolar tipo 2, que é quando a gente tem uma história de ao menos um episódio hipomaníaco na história e um episódio depressivo também, sem nunca ter apresentado um episódio maníaco, porque se tiver um só, já cai como tipo 1. Inclusive, é muito comum que as pessoas que tenham transtorno bipolar tipo 1, em algum momento da vida, antes tenham sido diagnosticadas como transtorno bipolar tipo 2, porque ainda não tinham apresentado um episódio maníaco completo, mas já tinham apresentado hipomania. Para além disso, temos o transtorno ciclotímico. O transtorno ciclotímico, ele é quando durante um tempo grande, 2 anos em adultos ou até 1 ano em crianças, há períodos contínuos, né, e várias vezes repetidos de sintomas depressivos e hipomaníacos, mas que eles não são suficientes para fechar critérios para um episódio. Ou seja, a pessoa tem essas alterações, mas nunca fecha exatamente os critérios, seja pelo tempo necessário ou pelo conjunto de sintomas. Mas as características maníacas, hipomaníacas e depressivas estão presentes. E esse seria o transtorno ciclotímico. Temos também o transtorno bipolar e transtorno relacionado induzido por substância e ou medicamento, que é quando a gente tem lá a história compatível a episódio de humor elevado, com indicativos claros de que esse humor elevado ele só ocorre durante os efeitos, né, em função do uso de uma substância ou de uma medicação. Algo importante aqui é comum que alguém que tem o transtorno bipolar tipo 1, durante episódios maníacos, por exemplo, comece a usar uma substância, porque é um comportamento arriscado. E essa substância, com o tempo,
eventualmente acabe desencadeando um episódio maníaco. O diagnóstico vai ser transtorno bipolar tipo 1, mesmo que ela hoje esteja apresentando um episódio induzido, mas a história dela, ela tem o transtorno bipolar tipo 1. Tá? Isso é importante, principalmente em função do tratamento, porque quando é induzido por uma substância, em geral, a retirada da substância já possibilita que a pessoa acabe, ficando bem, né? Enquanto o transtorno bipolar tipo 1 e o 2 também, o ciclotímico, precisa de um uso de estabilizador de humor ou algum outro tipo de tratamento parecido. Algo também importante, e se a substância for um antidepressivo? Se a substância for um antidepressivo, automaticamente se diagnostica como transtorno bipolar. Por quê? Porque se a gente não diagnosticar, né, como transtorno bipolar, a recomendação para quando ela ficar deprimida vai ser, eventualmente, usar um antidepressivo. Mas, aparentemente, ela tem uma vulnerabilidade que vai apresentar um episódio maníaco ou hipomaníaco. Então, para facilitar a organização dos tratamentos, se a medicação for um antidepressivo, já se automaticamente diagnostica como transtorno bipolar. Além do transtorno bipolar e transtorno relacionado induzido por substância, temos o transtorno bipolar e transtorno relacionado devido a outra condição médica, que é quando a história compatível ao episódio de humor elevado tem indicativos de que os efeitos são atribuídos a uma condição médica, né? Então pode ser em função do HIV, pode ser em função de um câncer, pode ser em função de, enfim, diferentes condições médicas que podem eventualmente causar aí sintomas compatíveis com os de um transtorno, de um episódio de humor elevado, e aí recebe o diagnóstico de transtorno bipolar e transtorno relacionado devido a outra condição médica. Por fim, temos o transtorno bipolar e transtorno relacionado especificado, que é quando a gente consegue determinar o porquê que não preenche nenhum dos critérios de outros transtornos mentais, e o transtorno bipolar e transtorno relacionado não especificado, que é quando não há essa possibilidade. Tá? Relembrando, a gente sempre vai ter essas categorias em geral, em todos os capítulos, e é bem comum que sejam raros, né, ou incomuns de serem diagnosticados, porque se eles começarem a ser repetidamente, né, o que é especificado começar a ficar muito claro, provavelmente a gente vai acabar tendo uma categoria no futuro. Para além desse diagnóstico, transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2, é fundamental que a gente inclua especificadores. O que são especificadores? Especificadores são detalhes adicionais ao diagnóstico que complementam como que aquela condição está aparecendo. No caso do transtorno bipolar, a gente tem que sempre dizer transtorno bipolar, o tipo do transtorno bipolar, que é o nome do diagnóstico, e aí vem os especificadores. Os especificadores, eles podem ser relacionados ao tipo de sintomas, aí tem sintomas ansiosos, sintomas melancólicos, enfim, essa parte não é obrigatória, mas o que é obrigatório é dizer episódio atual ou mais recente. Por quê? Se a pessoa não está em um episódio nem depressivo, nem maníaco, nem hipomaníaco, a gente vai botar lá transtorno bipolar tipo tal, episódio mais recente hipomaníaco, ou episódio mais recente maníaco. Isso é muito importante para quem estiver ali com o paciente poder preparar a melhor forma de intervir, tá? Seja o episódio mais recente ou o episódio atual, se tiverem um episódio. Além disso, é claro, a gravidade do quadro, né? Se é um episódio depressivo leve, moderado ou grave, e também se tiver sintomas psicóticos. Claro, esses especificadores todos são detalhes para outros conteúdos, mas é importante a gente relembrar que o diagnóstico do transtorno bipolar, como de todos os outros transtornos mentais, o diagnóstico ele não é composto só do nome da condição. Sempre deve acompanhar algo que caracteriza um pouco a forma como aquela condição está se manifestando ou tem se manifestado. Então, não esqueçam nunca dos especificadores. Algo que é recorrente, eu já falei das características,
mas é muito comum a gente ter dúvidas. E qual é a diferença do transtorno bipolar tipo 1 e do tipo 2? A principal diferença do transtorno bipolar do tipo 1 e do tipo 2 é que o tipo 2 nunca apresentou um episódio de mania na vida. Muita gente pergunta, o tipo 2 é mais leve do que o tipo 1? O episódio de humor elevado, em geral, é mais leve, porque se ele fosse grave o suficiente, ia ser caracterizado como mania e automaticamente ia ser o tipo 1. Só que a forma como esses transtornos eles correm ao longo da vida, ela é muito particular, e isso quer dizer que uma pessoa que tem o transtorno bipolar tipo 2 pode ter muito mais prejuízo e riscos do que uma pessoa que tem o transtorno bipolar tipo 1. Não é o número aqui que faz um ser mais grave ou mais leve. Tá? Então, é importante inclusive dizer que o transtorno bipolar tipo 1, ele, em geral, os prejuízos são mais associados com esses episódios de mania, mas a pessoa também pode apresentar episódios depressivos. No tipo 2 é mais comum a pessoa apresentar episódios depressivos, eles são mais seguidos de forma geral. E é óbvio, a pessoa que tem o transtorno bipolar tipo 2 acaba sofrendo mais em função dos episódios depressivos. Muita gente, eu acabei de falar, como é que é o curso dos transtornos bipolares de uma forma geral? O desenvolvimento humano, ele vai ter lá suas diferentes fases e é comum que o começo do transtorno bipolar ele seja agudo. Ele vem e ele é forte, ele começa e ele se instaura e nunca vai embora. A pessoa pode ficar estável, pode ficar eutímica, mas ela sempre vai ter o transtorno bipolar depois que ela teve o diagnóstico pela primeira vez, né? Se o diagnóstico foi adequado, é claro. Além de surgir de forma aguda, é comum que a idade média do primeiro episódio seja entre 18 e 28 anos. Essa é a faixa. Então, mas a infância e a adolescência foi super comum, não tinha nada que indicasse, mas é uma condição que ela surge insidiosamente, é muito forte, ela vem e se instaura. Para além dessas características, é comum que a pessoa vá ter vários episódios ao longo da vida, tá? Então, em geral, se estima que quem tem o transtorno bipolar vai viver aí entre 20 e 60% da vida com algum tipo de episódio, em algum tipo de episódio, né? Muito tempo, e é por isso que identificar e tratar essa condição é tão importante. Os tratamentos, eles focam principalmente em evitar novos episódios, e aí tem algumas medicações, talvez a mais destacada seja o lítio, tá? Que ajuda a estabilizar o humor. Tem vários outros estabilizadores de humor, o lítio ele é muito reconhecido e ele principalmente, através de diferentes ações, ajuda a evitar que novos episódios ocorram. Não é garantia que eles não vão ocorrer, mas ajuda. Várias outras coisas são importantes também, como a pessoa estar saudável, o sono dela não ficar desregulado, a alimentação e tudo mais. E ainda é muito comum que, uma vez a pessoa diagnosticada, ela tenha uma boa adesão ao tratamento, tá? Então é muito, além da parte medicamentosa, tem um aspecto psicoeducativo, e por isso esse tipo de conteúdo é tão importante. E também toda uma parte motivacional com o paciente que é fundamental para que tenha uma boa adesão, porque muitas vezes a gente vai ver uma grande dificuldade em aderir ao tratamento. Qual a prevalência do transtorno bipolar e dos transtornos relacionados? Segundo o indicativo do DSM, o transtorno bipolar tipo 1 tem uma prevalência aproximada de 0,6% entre os adultos. O transtorno bipolar tipo 2 tem uma prevalência aproximada de 0,3% entre os adultos. E o transtorno ciclotímico tem uma prevalência aí incerta, mas que varia entre 0,4% e 1% dos adultos. Outro ponto importante é a gente se perguntar quais são os fatores de risco e que interferem no prognóstico do transtorno bipolar e transtornos relacionados. Como nos outros transtornos mentais, as causas são multifatoriais.
mas há algumas sugestões particulares. Nesse sentido, alguns dados trazem que, possivelmente, ter renda mais alta pode ser um fator de risco para o transtorno bipolar. Isso principalmente em função de alguns dados de prevalência do transtorno bipolar que indicam que países mais desenvolvidos costumam ter maiores índices. Claro, isso pode ser também reflexo um pouco de a gente ter sistemas de avaliação melhor nesses países para conseguir identificar o transtorno bipolar. Mas é um dado social que merece ser considerado. Assim como é comum a gente identificar que pessoas divorciadas ou viúvas também apresentam, em geral, de alguma forma, mais frequentemente o transtorno bipolar do que pessoas que não passaram por essa interrupção ou perda de um cônjuge. Claro, mais uma vez a gente não tem certeza de qual a direção, se é a separação que pode causar o transtorno bipolar ou se são os sintomas do transtorno bipolar que acabam interferindo na separação em si. Ou ainda se é algo que na verdade interfere nas duas coisas. Mas é mais um fator ambiental que a gente frequentemente identifica. Para além de fatores sociais, fatores biológicos também são descritos. E destacadamente, a genética é um ponto muito importante. É bem sólido que quem tem um familiar com o transtorno bipolar tem um risco aumentado. E para além disso, hoje já foram identificados vários genes que são riscos, aumentam a chance do desenvolvimento do transtorno bipolar, e a gente já sabe que muitos desses genes são compartilhados também com genes que são fatores de risco para a esquizofrenia. Então, ter na família pessoas com transtorno bipolar ou com esquizofrenia são fatores de risco para, eventualmente, o transtorno bipolar. Para além disso, fatores que interferem no prognóstico são principalmente o engajamento no tratamento e eventuais comorbidades. A pessoa ter outros transtornos associados ou não se engajar. Além, é claro, de questões gerais, como nível socioeconômico e outras condições e situações que podem interferir em não ter o melhor acesso possível a um tratamento. Bom, hoje a gente falou sobre transtorno bipolar e outros transtornos relacionados. Esse grande capítulo, ele reúne aqueles transtornos que apresentam como uma marca episódios de humor elevado. Episódios de humor elevado que são a mania ou a hipomania. A mania, que é um período de humor elevado, que envolve uma série de sintomas que tem um impacto grande e que tem uma duração de 1 semana ou mais. E a hipomania, que é um período também de humor anormalmente elevado, que tem os mesmos sintomas, mas que não tem um impacto tão significativo e que tem uma duração ali entre 4 dias e 1 semana. Ter o histórico desses episódios é o principal fator que a gente encontra nos transtornos descritos nesse capítulo. E, para além disso, outro ponto que é muito interessante é que a gente tem alguns transtornos. Os mais destacados são o transtorno bipolar tipo 1, que é aquele transtorno que as pessoas já tiveram um episódio de mania ao longo da vida, pelo menos um, e o transtorno bipolar tipo 2, que é o transtorno de quem nunca teve um episódio de mania, mas já apresentou pelo menos um episódio de hipomania e pelo menos um episódio depressivo maior. Também existem outros transtornos, com destaque para o transtorno ciclotímico e também para o transtorno bipolar e transtornos relacionados induzido por substâncias e medicamento, e também o devido a outra condição médica. O transtorno bipolar, ele é um transtorno complexo que tem essa característica do
tempo específico da apresentação dos episódios. Popularmente, muita gente usa o termo bipolar inadvertidamente, de uma forma não adequada dentro da psicopatologia. Mas espero que no vídeo tenha ficado claro para vocês e quando escutarem alguém falando essa pessoa é bipolar, vocês possam saber então ela apresentou um episódio de mania ou hipomania na vida. E aí talvez a gente descubra que as pessoas estão falando uma expressão e não exatamente da psicopatologia tal qual a gente viu hoje. Espero que tenham aproveitado o vídeo e que, se quiserem saber mais sobre grandes grupos de transtornos mentais, fiquem ligados que em breve a gente tem mais conteúdo aqui no canal. Até a próxima, pessoal!